Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 ingredientes, não, aqui é 9, 8 ingredientes para quem quer fazer psicologia, né, para quem quer cursar psicologia e para quem já está, que está no início do curso de psicologia, né? Então, eu anotei aqui esses 8 ingredientes, né? Mas aí isso tem a ver com a minha própria percepção e o que eu também percebo de estudantes de psicologia que eu já atendi na clínica, estudantes do ensino médio que também desejavam fazer psicologia. Então, esses oito critérios, esses 8 ingredientes têm a ver com a minha percepção, né, do que é necessário. Porque a gente sabe que para a gente escolher a profissão, ela é como se fosse um casamento, né? Em algum momento a gente vai precisar repensar, rever, né? Lembrar por que a gente escolheu aquela profissão, por que a gente escolheu fazer aquele curso, né? E porque ao longo do tempo, né? Eu tenho, eu acho que, deixa eu ver, eu tenho 11 anos de formada, né, em psicologia e em alguns momentos eu precisei repensar. Eu precisei parar e lembrar o porquê que eu tinha escolhido fazer psicologia, né? Sabia que ia ser difícil, teria seus percalços, né? Mas foi algo que eu escolhi, né? Então, é sempre bom a gente fazer o que a gente gosta. Então, assim, ó, o primeiro critério, o primeiro ingrediente, eu anotei assim, eu coloquei como se fosse um desejo de resolver ou de entender uma dor sua, uma dor que você carrega. E a dor que eu falo aqui é um conceito eu acho que foi o Joel Dor, né, um psicanalista. Ele fala sobre a diferença entre dor e sofrimento, né? Enquanto o sofrimento, ele é autoritário, ele é dirigido para outra pessoa, né, para que a gente possa conseguir resolver o nosso, esse penar, nosso patos, né? A dor, ela é solipsista, a dor, ela é solitária, né? Então, a gente passa por certas coisas na vida e a gente sente uma dor, né? Que não é uma dor física, pode ser uma dor psíquica. E essa dor, ela precisa se transformar em sofrimento, né? No sentido de que a gente consiga direcionar a nossa dor para algo, alguém, alguma coisa que possa nos ajudar a lidar com isso. Então, sempre tem na pessoa que faz psicologia, embora às vezes a pessoa nem perceba, ela muitas vezes essa dor que a pessoa carrega, que ela quer resolver nela, aparece muitas vezes nessa vontade de ajudar os outros. Então, a priori, a pessoa que faz psicologia, que escolhe esse curso, ela acredita que quer ajudar os outros. Mas muitas vezes, na verdade, ela está querendo resolver as próprias dores que ela carrega, transformar essa dor em sofrimento. O segundo ingrediente seria uma disposição para a surpresa e o inesperado. Por que eu coloquei surpresa e inesperado? Porque eu me lembro do Jorge Forbes. Jorge Forbes, ele é um psiquiatra e um psicanalista. E ele fala muito, ele tem a dissertação, a tese de doutoramento dele, que até, se eu não me engano, se transformou num livro, Inconsciente e Responsabilidade. E nesse texto ele já fala bastante sobre essa disposição para a surpresa, né? Então, uma pessoa que vai fazer psicologia, né? A pessoa que vai atender na clínica, por exemplo, ela tem que estar disposta a lidar com o inesperado, né? Existem coisas que a gente não aprende na nossa formação, que a gente vai aprendendo na nossa prática clínica, né? Existem coisas que não estão nos livros, né? E mesmo que tenha muita coisa no livro, né, técnico que a gente possa estudar, existem casos, existem coisas, existem situações que não se enquadram, não se encaixam nessas categorias nosográficas, né, que nós estudamos, e que é algo que o próprio Freud falava, né, que, citando um professor dele, que a teoria, né, não impede que os fatos ocorram, que os fatos aconteçam. A gente tem que estar atento a isso, né? O terceiro ingrediente seria ter junto de si a virtude da transcendência, né? A transcendência é uma virtude, segundo a psicologia positiva, existem 6 virtudes, dentre elas a transcendência. E na transcendência existe a força de caráter, que é essa que eu percebo que um estudante de psicologia, né? E um psicólogo também precisa ter, que é a força de caráter chamada esperança, né?
Então, é a razão pela qual a gente não... para a gente conseguir atender um paciente, a gente precisa acreditar que essa pessoa ela pode mudar. Acreditar que a nossa personalidade ela não tá constituída, pronta e acabada, né? Mas que a gente pode mudar muitas coisas, né? Então a gente tem que ter essa esperança de acreditar também no ser humano, de acreditar que as coisas podem melhorar, que as pessoas podem evoluir. O quarto ingrediente é justamente a gente aprender a tolerar o silêncio, né? Para quem tá na experiência de estágio, né? Estágio profissionalizante já no 7º, 8º semestre, no semestre de psicologia, ou quem é psicólogo que está atendendo há pouco tempo, né? Que está na clínica há pouco tempo, essa tolerar o silêncio às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente quer preencher essas lacunas no setting analítico ou no setting psicoterapêutico, né, com palavras. E às vezes muitas vezes a gente precisa esperar que o paciente fale, né? A gente não pode estar colocando os nossos significantes no paciente. A gente tem que esperar que o paciente traga seus próprios significantes, né, sobre a sua vida. Fala um pouco sobre os seus tesouros de significantes, né, sobre o seu romance familiar. E isso a gente tem que aprender também a tolerar o silêncio, porque às vezes o paciente ele fica um tempo em silêncio, calado, né? E é difícil para a gente também. O quinto ingrediente é a gente aprender a saber escutar, suspendendo o nosso julgamento. Isso é muito importante. Quando o Freud lá fala sobre associação livre e escuta flutuante, é justamente isso. A escuta flutuante, ela não implica a gente estar sempre comparando a vida do outro com a nossa vida, né? Essa empatia cognitiva implica justamente a gente perceber que a questão é do outro, não é nossa. Embora, né, como diz Nietzsche, né, nada do que é humano me é estranho. Né? Então, o que os pacientes falam, de alguma maneira, toca algo dentro de mim. Né? Só que eu tenho que entender que é a experiência do paciente, não é a minha experiência. Então, a gente tem que aprender realmente a suspender o julgamento. Muitas vezes os pacientes ficam perguntando, qual a sua religião? Você acredita em Deus? Você acredita na política tal? Não importa. O que importa é o que o analisante, o paciente, ele está ali, ele traz, né? Então, muitas vezes o paciente também, ele vai, que a gente chama isso de transferência positiva. Transferência positiva está relacionada ao fato do paciente ficar perguntando muito sobre o analista, né? Sobre o terapeuta, o psicólogo, né? E a gente tem que saber lidar com essa demanda do paciente, né? Manejar essa transferência, né? Indicando que ali quem é o protagonista é o paciente, não é a gente, né? Então não importa a minha religião, se eu acredito em astrologia, se eu não acredito, se eu acredito em arte ou não. O que importa ali é a experiência do paciente. E aí, por isso, a gente também tem que aprender a suspender esse julgamento, né? A sair do nosso juízo de valor, senão a gente não vai conseguir escutar as pessoas, os pacientes, né? Quando Jacques Lacan, ele fala que a resistência sempre do analista é nesse sentido, porque é esperado que o analisante, que o paciente, ele vai resistir a falar sobre seus conteúdos plenos de sentido, plenos de afeto, a falar sobre coisas que o fazem sofrer, né? Porém, quando o analista, quando o psicólogo resiste, não consegue escutar, né, isso vai entravar, isso vai obstaculizar o desenvolvimento, a progressão, ou a constituição psíquica, né, muitas vezes interrompida desse paciente. O sexto ingrediente é a gente que precisa desenvolver o hábito de ler, né, ler e escrever, da leitura e da escrita. Então, embora um psicólogo ele não vá ser um escritor, né? Não está nas entrelinhas que a gente tem que ser escritor, que nós precisamos escrever, mas a gente precisa desenvolver o hábito de ler, sim, e de escrever, porque nós vamos fazer muito relatório, nós vamos ter que fazer muitos pareceres, então vamos ter que fazer alguns laudos, tem que saber elaborar documentos, né? A gente muitas vezes vai precisar fazer estudos de caso, né, para apresentar em seminários, apresentar em conferências, né? Então a gente precisa desenvolver realmente essa capacidade, né, de fazer escritos técnicos. A leitura dos livros técnicos não é tão fácil assim, não é aquela leitura muitas vezes prazerosa para todo mundo, né? Não é a leitura de um romance, né? Mas, claro, embora exista alguns
psicólogos, médicos, psicanalistas, que escrevem de uma forma bem didática, né? Como Freud, não é à toa que Freud ganhou o Prêmio Goethe de Literatura. Mas esses livros técnicos, eles são um pouco difíceis da gente ler muitas vezes, de compreender, mas a gente vai aprendendo ao longo do curso, né, a ler todo tipo de texto, né? E no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei de ler livros técnicos, né? Com muita curiosidade, sempre gostei de ler. Eu li muitas enciclopédias, né? E eu sempre gostei muito de vários assuntos, né? De entender um pouco de vários assuntos. Então, para mim, foi muito fácil, né? Mas eu me lembro, na época da faculdade, tinha meus colegas de faculdade, a maioria tinha dificuldade, né? Em ler, não gostavam de ler os livros técnicos. O sétimo ingrediente é justamente a gente aprender a lidar com os encontros e despedidas. Em que sentido aprender a lidar com encontros e despedidas? Entender que, às vezes, o paciente ele só precisa de uma sessão mesmo, né? Ele vai, seria uma espécie de plantão psicológico, ele fala sobre a dor dele, né? Vomita, né, em forma de catarse, tudo que ele passou, todos os traumas, né? E aí ele se alivia daquela dor, daquele sofrimento agora endereçado ao outro, que aí no caso é o terapeuta, o psicólogo ou o analista, e muitas vezes ele não volta, ele não volta mais, né? Muitas vezes o paciente ele faz muitas sessões com você, ele melhora, né? E ele não consegue linkar a evolução dele com o tratamento psicológico, psicanalítico, psicoterápico. Muitas vezes ele acredita que foi o medicamento, né? Claro que o medicamento psiquiátrico ele ajuda bastante, ele reduz a ansiedade, ele organiza o nosso sistema nervoso autônomo, né? Também, simpático, e até o parasimpático até. Ele equilibra os nossos hormônios do bem, só que não é só isso. A gente precisa desenvolver estratégias comportamentais mais funcionais. A terapia, a psicoterapia, a própria psicanálise, ela ajuda nesse processo, mas às vezes os pacientes não sabem precisar. Como na psicologia ou na psicanálise, nem tudo é quantificável, né? Então, muitas vezes o paciente não consegue precisar onde foi que ele mudou, né? E aí não consegue perceber que a psicoterapia contribuiu para isso. Muitos fazem isso, né? Muitos pacientes, eles não retornam, eles vão 3 sessões e não retornam. Muitos pacientes, ao longo do processo, eles podem morrer, eles podem ficar chateados com alguma coisa que você falar numa interpretação que você der e não voltar mais, e você ficar sem saber o que aconteceu com a vida daquele paciente, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com esses encontros e despedidas. E o 8º, mas não menos importante, a gente precisa entender que o crescimento profissional, ele vai depender da nossa paciência e persistência, né? Então, que é justamente o que o Laí Ribeiro fala, né? A diferença entre profissional e amador, né? O profissional sabe que as coisas acontecem aos poucos, né? Degrau por degrau. Quando a gente tem um foco no nosso objetivo, na nossa meta, a gente vai percebendo que as dificuldades ao longo do caminho não são desafios, não são obstáculos, são etapas, né? Então, é justamente isso que eu falei no início, né? Que a gente tem que, às vezes, parar e relembrar por que a gente escolheu aquele curso, porque fazer psicologia, né? Quem faz, quem já está nesse curso sabe que não é fácil, né? Existem muitos estágios. Eu mesmo, na minha época, na minha formação, eu fiz 7 estágios. Foram 4 estágios básicos e 3 profissionalizantes. Eu tive que ler muita coisa. Teve uma época que eu estava até trabalhava e estudava. E foi assim. E às vezes eu não conseguia nem dormir direito. Acho que chegou uma época que eu só dormia 4 horas por noite, porque eu não tinha tempo de estudar à noite, né, de madrugada. E assim, é muito difícil. Quem faz psicologia sabe que não é fácil você concluir esse curso, né? E às vezes você precisa parar e repensar o porquê de você ter pensado em trilhar e ter trilhado esse caminho.